Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, ó Deus, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar, ó Deus. Pai, eu te peço que esta palavra nos traga entendimento, conhecimento, direção, ó Deus. Que esta palavra, Senhor, nos faça compreender que nós precisamos estar seguindo a tua voz, ó Pai. Ajuda-nos a ter esta compreensão. Ministra, Senhor, através do teu Espírito Santo sobre todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é a voz do pastor. Irmãos, é muito importante que nós entendamos as figuras da Bíblia. Aqui, o Senhor Jesus, ele usava de exemplos para explicar às pessoas as coisas do reino dos céus. Eram exemplos daquela sociedade. A sociedade, basicamente, era uma sociedade agrícola, que trabalhava o plantio, a colheita, que trabalhava com os animais e que trabalhava à base de trocas. Então, dentro deste contexto agrícola, Jesus usava os exemplos do dia a dia para explicar as grandezas do reino de Deus. E aqui, as figuras que o Senhor Jesus está usando daquele dia a dia, daquelas pessoas, é de um pastor de ovelhas, é de um curral onde as ovelhas ficavam, é de um porteiro que tomava conta daquelas ovelhas naquele curral. Ele usou esta linguagem para mostrar para as pessoas que nós precisamos seguir a voz do pastor. Assim como as ovelhas seguiam a voz do pastor de ovelhas, nós devemos seguir a voz do sumo pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você entende isso, você está na direção certa, você está no caminho certo, você está na caminhada certa. Mas quando em algum momento você escuta uma voz que não é a voz do sumo pastor, você sabe discernir para dizer assim, ó, esta não é a voz de Jesus, esta não é a voz de Deus, então eu não vou seguir esta voz. Irmãos, dentro desta visão, ela fala muito do fim, ela fala muito dos fins dos tempos, de tudo que nós estamos vivendo hoje e que a humanidade ainda viverá. Então, essa visão do pastor das ovelhas, ela também é uma visão do fim dos tempos, que nós precisamos estar atentos a ela. Retornando um pouquinho para Mateus, no capítulo 25, versículo 31 em diante. Preste atenção. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita:
vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja que a palavra aqui, o Senhor está dando o mesmo exemplo. Ele está falando de ovelhas e de bodes. Ele está falando da separação de dois povos. Um povo é aquele que vai passar a eternidade com o Senhor. E o outro povo é aquele que vai sofrer pela eternidade. Então aqui você vê que o Senhor, o próprio Senhor Jesus, dá mais uma vez o exemplo de ovelhas e de bodes, demonstrando esta questão dos animais. E quando Jesus dá esses exemplos, ele está falando da separação. Ele está falando que algumas pessoas têm características de obediência, que são as ovelhas, e outras têm características de desobediência, que são os bodes. Agora, se nós fôssemos refletir sobre a nossa vida, em qual dessas duas categorias nós nos encaixamos? Em qual dessas duas categorias você se encaixa? Na categoria das ovelhas ou na categoria dos bodes? Você está entre aqueles que obedecem ou você está entre aqueles que desobedecem? É uma reflexão. Então veja que no dia a dia, o pastor, quando ele se dirigia às ovelhas, ele conseguia fazer as ovelhas segui-lo. Mas, como vocês observam aqui, a questão dos bodes já é mais difícil. Não sei se você já teve a oportunidade de estar perto de um bode. É um pouco difícil de lidar. É um animal arredio. Já a ovelha é um animal completamente dócil. Então o Senhor está mostrando dois tipos de natureza, dois tipos de visão, para que nós possamos olhar para a nossa vida e termos a compreensão da vontade dele para nós. Veja, lembrando, haverá uma separação em algum momento. Porém, meus irmãos, dentro do contexto, nós podemos discernir se nós somos ovelhas através deste ensinamento. Primeiro começa com o contexto. O contexto, eu já falei no início, que é de um curral. Então imagina aí um cercado e ali dentro grupos de ovelhas. Nesse contexto aqui, acredita-se no seguinte, que os pastores saíam pelo campo com as suas ovelhas e eles traziam as ovelhas à noite e guardavam as ovelhas naquele curral com um tomando conta, para que os lobos não devorassem as ovelhas, os animais. E aí aqueles pastores iam descansar. Provavelmente havia um revezamento entre eles, não sabemos ao certo. Mas o fato é que aqui era noite, então as ovelhas estavam guardadas direitinho no curral e os pastores talvez foram descansar ou faziam um revezamento entre si. E quando chegava pela manhã, vinham os pastores. Os pastores, eles chegavam e iam chamando as suas ovelhas. Não tinha problema das ovelhas ficarem misturadas, porque cada ovelha conhecia a voz do seu pastor. Então, dentro desse contexto, o Senhor Jesus diz assim, olha, aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. O pastor de ovelhas fazia exatamente, literalmente, como o Senhor Jesus descreveu. Ele chamava as ovelhas pelo nome e elas vinham para o lado de fora e iam seguindo este pastor. Imagine essa cena aí dentro da sua mente. Olha o que a Bíblia diz. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, ele vai na frente delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. É comprovado que a ovelha,
ela tem uma dificuldade de visão, ela não enxerga muito bem. Porém, a ovelha escuta muito bem. Irmãos, como é que nós poderíamos seguir um pastor sem vê-lo? Como nós poderíamos seguir um pastor sem conhecê-lo pessoalmente? Sem termos ele de carne e osso assim na nossa frente, falando com a gente, ministrando para a gente. Então o Senhor Jesus, ele deu o segredo. As ovelhas dele o seguem pela voz, o seguem por ouvi-lo, não o seguem por vê-lo, mas por ouvi-lo. E ouvir aqui, nós estamos tratando de ensinamento, nós estamos tratando de direção para a vida, nós estamos tratando de obediência. É isso que a ovelha faz, ela obedece. Então nós não estamos vendo Jesus agora, mas nós cremos que Ele está no meio de nós. E como é que nós temos a certeza que nós estamos seguindo a Jesus? Porque nós estamos ouvindo a palavra de Jesus, a voz de Jesus. Veja bem, meus irmãos, mesmo que os pregadores se alternem, mas nós confiamos numa voz, nós confiamos na voz de Jesus, porque nós conhecemos a sua palavra. Então veja que o Senhor Jesus já demonstrava os segredos daqueles que o seguiriam. Nós o seguimos pela voz, nós o seguimos pela sua palavra, pelos seus ensinamentos. Até mesmo entre os ateus, eles debatem as palavras de Jesus, dizendo o seguinte: um homem comum não diria, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Um homem comum não diria, se alguém bater na tua face, oferece a outra. Um homem comum não diria isso, porque o homem comum, ele vai falar da sua natureza. Qual é a nossa natureza? É resistir. Qual é a nossa natureza? É lutar. Qual é a nossa natureza? É fazer de tudo para prevalecer sobre o outro. Mas Jesus ensinou o contrário, o que mostra que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jamais homem algum ensinaria isso. Agora, algumas pessoas, elas não têm essa compreensão. Às vezes o próprio cristão não entende isso. Irmãos, por que nós somos chamados de cristãos? Porque nós seguimos a voz de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Então, como que eu sei a voz de Jesus? Como que eu conheço ela? Lendo os evangelhos, lendo o Antigo Testamento, lendo as cartas, lendo a revelação do Apocalipse. Quando eu leio a palavra de Deus, eu estou ouvindo a própria voz de Deus, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então tudo gira em torno da palavra, tudo gira em torno do ensinamento. Nada vai sair fora do ensinamento, nada vai sair fora da voz do Senhor. Então, se você entende o que eu estou falando, você conhece a voz do pastor, que é Cristo. Você não vê o pastor, que é Cristo, mas você só está no aprisco porque você ouve a voz dele. Você só anda, você só se locomove porque você ouve a voz dele. Você reconhece os ensinamentos de Jesus e você segue a Jesus. É claro, meus irmãos, que aqui o texto mostra que haviam pastores diferentes chamando as suas ovelhas, e aquelas ovelhas iam seguindo estes pastores, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então preste atenção numa coisa: quando você está acostumado com a palavra de Deus, quando você tem um costume de ler, quando você tem um costume de meditar, quando você se acostuma com a palavra de Deus, com a Bíblia, quando você escuta um ensinamento diferente, você sabe discernir. Nunca você vai seguir a voz do estranho. Nunca você vai seguir uma orientação que não seja a orientação de Deus. Nunca você vai seguir um ensinamento que não seja o ensinamento de Deus. Pode ser que uma pessoa de terno e gravata esteja falando, mas se não for o ensinamento de Jesus, você não seguirá, porque você sabe discernir o que é certo e o que é errado, o que é de Deus, o que é do diabo, o que é do mundo e o que é da santidade. E isso quem te dá é o Espírito do Senhor que está sobre a sua vida. Jamais aqueles que são de Cristo seguirão outros ensinamentos que não sejam os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso nunca acontecerá.
Olha o que Jesus continua dizendo. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Sempre acontecia isso no meio dos discípulos. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é um dos maiores ensinamentos do Evangelho. O pastor da nossa alma é Cristo. O pastor da nossa alma é Jesus. Quando você assume isso, você nunca mais vai se decepcionar com nenhum pastor humano ou com nenhuma pastora humana, porque você segue o sumo pastor, que é Cristo, entendeu? Porque você sabe, irmão, que neste ambiente que nós vivemos, os homens falham, os homens erram, os homens caem, os homens cometem situações de escândalo, mas nenhum escândalo e nenhum ser humano pode ocupar o lugar do pastor, que é Cristo. Entende isso? Porque quando você compreende que nós somos instrumentos deste pastor, nós somos ovelhas deste pastor, nós somos seguidores deste pastor, a ovelha pode tropeçar, a ovelha pode cair, pode ter problema. Porém, meus irmãos, o que acontece? Muitas pessoas, elas acham que o líder religioso é o líder da alma dela. Elas acham que uma figura que ocupa um lugar de autoridade dentro de uma instituição religiosa é a responsável pela alma dela. Não! Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Só Jesus deu a vida por nós. Então Ele é o nosso pastor. Os seres humanos são instrumentos de Deus, são bênçãos de Deus para a nossa vida, mas eles não são os responsáveis pela nossa alma. O responsável pela nossa alma é o Senhor Jesus Cristo. Guarda isso para a sua vida, porque isso pode fazer de você uma pessoa que vai vencer ou uma pessoa que vai ser derrotada. Porque se você transferir para o ser humano as suas expectativas, fatalmente haverá uma frustração. Pode ter certeza que eu, como ser humano, eu vou te decepcionar de alguma forma. Eu vou fazer alguma coisa que você não vai gostar. Eu vou fazer alguma coisa que você vai achar que não ficou boa. Eu vou fazer alguma coisa que você vai falar: poxa, por que o pastor César fez isso? Por que ele fez aquilo? Isso é natural, isso faz parte do contexto, isso faz parte da nossa vida. Porém, você não está aqui por causa do pastor César, mas você está aqui por causa do pastor, que é Cristo, entendeu? Ainda que um irmão, uma irmã, uma pessoa faça alguma coisa que você não goste, isso mostra que nós somos humanos, que nós somos falhos, que nós somos limitados. É por isso, meus irmãos, que nós não depositamos a nossa expectativa nas pessoas, mas nós depositamos a nossa expectativa no sumo pastor. Deus pode levantar pessoas A, B, C, D, várias, para poder nos ajudar, para poder nos guiar, para poder nos abençoar dentro da palavra de Deus, mas nada disso faz dessas pessoas responsáveis pela nossa alma, ou pessoas que vão dar conta da nossa alma. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, se você está aqui seguindo a Cristo, você está no lugar certo. Mas se porventura você estiver aqui ou em qualquer lugar seguindo porque ele fala bonito, porque ele ora e Deus opera, porque ele revela, porque ele tem isso. Não, pastor, ela revela, ela mostra, ela faz, então está tudo errado. Está tudo errado. Porque muitas pessoas, irmãos, elas ficam dentro de um ambiente religioso por alguns anos, mas elas acabam se decepcionando.
elas acabam vendo coisas que elas não gostariam, e aí o que acontece com elas? Elas esfriam na fé, elas se afastam, elas se distanciam, porque elas estavam ali por causa daquele homem, ou por causa daquela mulher, que se apresentava como uma pessoa que era mais próxima de Deus do que ela. Irmão, não existe ninguém nesse mundo mais próximo de Deus do que você. Você é o templo do Espírito Santo, Ele mora dentro de você. Então é impossível isso acontecer. Coloca isso na sua mente. Você está bem perto de Deus, você está próximo, você está junto de Deus. E o que nós somos aqui? Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Entende? Nós somos a reunião dos santos. Nós somos a comunhão dos santos. E nessa comunhão, a nossa visão é: o bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Eu aprendi a cantar no grupo missionário de juniores: meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Aí eu aprendi. Então eu já sei disso desde junior. Entende? Agora o que acontece, meus irmãos, ao longo do tempo, é que as pessoas foram fazendo pastores para si, foram fazendo referências para si. Eles seguem os homens, eles vão atrás das mulheres, eles vão atrás dos movimentos, mas se você é cristão, você continua ouvindo a voz de Jesus, você continua no aprisco de Cristo, e quando Cristo te direciona, você vai, porque você conhece a voz do Evangelho, você conhece o ensinamento da palavra de Deus. Mas o mercenário, disse Jesus, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O mercenário aqui era aquela pessoa que era contratada para tomar conta das ovelhas por 1, 2 dias, 30 dias, 15 dias. Se o pastor de ovelhas precisasse se ausentar, ou por um problema de saúde, ou por uma viagem, ou por alguma coisa, então ele ia lá e contratava uma pessoa para tomar conta. Então ele era como se fosse um pastor de aluguel, aquela pessoa que estava ali por um tempo. Ele não era o pastor oficial. Então preste atenção, o Senhor Jesus está mostrando: o pastor oficial, que é Cristo, nunca te abandona. Entende? Ele está mostrando a diferença. Esta é a diferença para nós. Continuando aqui: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por favor, diga assim comigo: um rebanho e um pastor. Então não podem ter 2 pastores na sua vida. Não pode haver na sua vida 2 autoridades. Tem que haver uma só. Você não faz parte somente da igreja do Evangelho Quadrangular, que é a nossa instituição. Você pertence à igreja de Jesus Cristo na terra. Você faz parte dos santos, dos escolhidos, dos separados por Deus para viver toda a eternidade com o Senhor. Então a visão é muito maior. Há um pastor e um rebanho. O pastor é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o rebanho somos todos nós que estamos indo após Ele. Hoje o Senhor está me usando aqui nesta palavra. Amanhã Ele pode usar qualquer outra pessoa, até uma criança, um idoso, qualquer pessoa. O que nós temos que entender é que nós não estamos aqui por causa da pessoa A, B ou C. Nós estamos aqui por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que você está aqui. Irmãos, eu tive a graça de crescer numa igreja assim. Uma igreja de Jesus. Uma igreja que não era uma igreja de espetáculo, de show ou de alguma coisa que estava acontecendo especial. Mas era uma igreja onde nós íamos todos os dias para buscar ao Senhor. Seja na oração, seja na escola bíblica quadrangular, seja nos dias de culto, seja em qualquer momento, nas vigílias,
nos propósitos de oração, nós sempre estávamos em torno da pessoa de Jesus Cristo. E eu só estou aqui até hoje porque eu cresci numa igreja de Jesus. Eu não cresci numa igreja de espetáculo, eu não cresci numa igreja onde se fazia alguma coisa para atrair as pessoas, mas o que levava as pessoas era apresentar Jesus Cristo a elas, e elas recebiam Jesus e vinham para a presença do Senhor. Irmãos, eu estou continuando esta mesma obra. Eu estou aqui para te dizer que o pastor e bispo da sua alma é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se você quiser continuar seguindo a Jesus, continue junto conosco, porque aqui o centro da obra é Cristo, o cabeça da obra é Cristo, o alicerce da obra, a base da obra é Cristo. Então todos nós estamos em Cristo e com Cristo, entende? Isso, meu irmão, vai fazer de você uma pessoa firme, vai fazer de você uma pessoa constante, vai fazer de você uma pessoa que vai querer sempre estar com o Senhor, sempre estar abraçado com o Senhor, porque o pastor e bispo da sua alma é o Senhor Jesus. Decepções, todos nós aqui já passamos. Problemas, todos nós aqui já passamos. Dificuldades, todos nós aqui já passamos. Porém, nós não ficamos para trás, nós continuamos o caminho, entendeu? Você continua ouvindo a voz e você continua caminhando, você continua diante do Senhor, você continua na presença de Jesus, você continua obedecendo a mesma voz, o mesmo evangelho, a mesma ministração. É isso que o Senhor Jesus vem fazendo na nossa vida ao longo dos anos. Mas nós precisamos todos os dias ser lembrados: o pastor e bispo da sua alma é Jesus, o pastor e bispo da minha alma é Jesus. Eu estou seguindo a Cristo, eu estou na presença de Deus. Eu vou continuar pregando o evangelho, eu vou continuar convidando as pessoas a Cristo, eu vou continuar convidando as pessoas para que elas sejam tocadas por Deus, para que elas sejam abençoadas por Deus. Por quê, irmão? Nós estamos em torno de Jesus Cristo. Não tem como dar errado, porque Jesus, ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção. Nós não precisamos inventar, nós não precisamos criar, nós não precisamos trazer outra realidade. Jesus é suficiente para as ovelhas que o seguem. Ele é o sumo pastor da nossa alma. Não vamos criar outra coisa, vamos permanecer firmes em Jesus. Se você pode, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu coloco diante de Ti, ó